Vamos em frente, então, temos mais uma questão interessante aqui, só que essa questão ela não vai tratar de gestão de conhecimento, né, da troca do conhecimento tácito e explícito, ela vai tratar exatamente da diferença entre dados estruturados e dados não estruturados. Então, olha só o que diz o enunciado, né? Em se tratando de dados estruturados, a informação de um esquema está mesclada aos seus valores e dados. Então, lembra, a gente tem dados estruturados, o chamado de DE. Os dados estruturados, eles têm a seguinte característica, né? Qual é a característica deles? Eles possuem um esquema rígido e pré-definido, e esse esquema vai separar justamente a descrição dos dados, que a gente já pode chamar aqui de metadados, né? Os metadados, eles ficam em lugar diferente dos dados. Então, eles são separados aí em duas estruturas e que armazenam a descrição em um lugar e os dados em outro lugar, tá? Aí a gente tem o outro tipo de dados, que é o dado semi-estruturado. O dado semi-estruturado, ele não tem um esquema rígido. O esquema ele pode ser definido a posteriori. Ele não é um esquema rígido e limitante. E aí uma questão interessante aqui, eu vou colocar assim, que o esquema ele é flexível. E outra coisa importante que ele tem é o seguinte, que os dados e os seus metadados, eles estão no mesmo arquivo, eles estão juntos no mesmo local. Então, a gente tem metadados mais dados, eles estão juntinhos, tá? Juntos, ok? E a gente tem os dados não estruturados. Esse tipo de dado, ele não tem um esquema definido. Então, não tem ou não possui esquema. E aí a gente não pode falar dessa ideia de dados e metadados. Tá? A gente simplesmente vai ter lá um tipo de arquivo específico que vai ser interpretado por alguma ferramenta, tipo um documento no Word, vai ser aberto em aplicativos que entendam o tipo de extensão .doc ou .docx. Né? E aí vamos voltar para a questão. Olha só o que diz aqui o enunciado da questão. A gente vai falar o seguinte, né? Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema, ou seja, os metadados, está mesclada aos valores, ou seja, dados e metadados estão juntos. Então aqui a gente já tem um erro, porque quem tem isso não são os dados estruturados, são os dados semi-estruturados. Né? Então isso aqui já é um equívoco da questão. E aí a gente pode dizer o seguinte, né? E cada objeto de dados pode ter atributos diferentes. Quem pode ter essa flexibilidade é justamente os dados semi-estruturados, que não são conhecidos com antecedência. É justamente essa capacidade dos dados semi-estruturados que eles têm a seguinte propriedade. Né? Imagina o seguinte, né? A gente quer estabelecer, por exemplo, as propriedades de uma tesoura, certo? Então eu digo, essa tesoura ela é azul, então eu tenho o atributo cor, ela é do tipo médio, então eu tenho o atributo tamanho, ela é da marca mundial, então eu tenho um atributo aqui marca, e ela é, vamos supor aqui, ela é de metal, né? Então tá aqui uma tesoura de metal, tem 4 propriedades. Aí de repente eu pego outra tesoura, uma pena não ter outra tesoura aqui para a gente fazer, mas imagina que a gente tem aqui uma outra tesoura. Essa tesoura aqui é a tesoura dos lápis, né? Então essa é uma tesoura de plástico, né? Ela é da marca Piloto e ela é de plástico. O que mais que eu falei na outra? Ela é vermelha com preta, ela não serve para cortar tecido. Olha só, não servir para cortar tecido é uma outra propriedade que não estava presente na primeira caneta. Então, o que acontece quando a gente tem os dados semi-estruturados? Ele admite esse tipo de situação, onde você vai descrever um novo objeto com mais propriedades do que o anterior. Então, numa situação como essa, você vai adicionando propriedades, inserindo as informações associadas a ela, e isso não gera nenhum problema. Você não precisa
reestruturar, no caso, o seu esquema, ou mudar, incluir atributos no seu esquema, porque a gente está falando de dados semi-estruturados, certo? Os dados estruturados, eles têm a característica de serem mais encaixotados, então eles são meio que definidos como uma tabela. Então, se você tivesse uma tabela tesoura e tivesse as propriedades que descrevesse essa tesoura aqui, que eu descrevi inicialmente, cor, tamanho, metal, e mais algumas informações, você não poderia incluir a descrição de outro tipo de atributo. Aqueles atributos são os que são importantes para o seu modelo de dados, os demais eles não são analisados, ao menos que você mude a estrutura do modelo. Então, os dados eles são diferentes, os dados estruturados e os semi-estruturados. Então, muito cuidado com isso aqui. A questão descreve exatamente os dados semi-estruturados e cada objeto de dados pode ter, portanto, atributos diferentes, que são conhecidos, que não são conhecidos com antecedência. Então, essa é a ideia, né? Cada nova tesoura que você vai cadastrar no seu sistema pode ter propriedades novas que você precisa inserir nessa situação aqui nos dados semi-estruturados. E essas características os diferenciam dos dados não estruturados. Então, veja, na realidade, a ideia aqui, para a questão ficar correta, você teria que fazer o quê? Você teria que colocar em se tratando dos dados semi-estruturados e que essa característica os diferenciam dos dados estruturados. Então, exatamente, o que diferencia o dado semi-estruturado do dado estruturado? O dado estruturado tem um esquema rígido, pré-definido, então todos os seus atributos são definidos a priori e os dados e os metadados estão gravados em locais diferentes, certo? Isso aqui é o arquivo ou os dados estruturados. Os arquivos ou os dados semi-estruturados, eles têm a junção, ou seja, os dados e os metadados estão no mesmo arquivo, não existe um esquema pré-definido, então você pode inserir atributos sob demanda, que não são previamente conhecidos. Beleza? Então, temos mais um erro aqui nessa alternativa. Com isso, a gente finaliza esse bloco e a gente vai, então, soltar uma vinhetinha para fechar aqui esse conjunto de 5 questões básicas para a gente aquecer o cérebro. E aí, daqui a pouco a gente vem com mais questões de outros assuntos, tá bom? Vamos lá?